Campeonato Baiano começou, os gramados do interior horrível. Ele faz a pergunta: vale a pena colocar um jogador de 18 milhões em gramado como de Vitória da Conquista? Vergonha, cadê pela NFBF? Tô vendo que a galera tava aqui, vocês estavam comentando aí, né? Essa situação dos regularizados, possível time para amanhã. E a galera tá acompanhando porque tá rolando, né? Já jogos do Campeonato Baiano sendo transmitido pela TVE, que é a detentora da transmissão do campeonato, né? E aí já tem um tempinho, né? Que já está transmitindo o campeonato baiano. Falando do gramado, eu conheci o gramado do jogo lá de Conquista, que está sendo uma situação lamentável. E aí também já trago essa pergunta do Péricles aí, né? Para vocês que estão aqui na bancada, porque realmente corre esse risco, né? O Campeonato Baiano, por muitas vezes, a gente sempre colocava, né, time sub-23, esse foi um projeto que veio de 2020, né, no ano que teve a pandemia, né, o ano mais crítico da pandemia. A gente sempre pensava em colocar um time mesclado, porque tinha a Copa do Nordeste, tinha mais visibilidade, retorno, né, financeiro. Né, a gente tinha um cuidado melhor, né, com os nossos titulares. Mas agora, com a chegada do City, com a comissão do Paiva, ele disse que vai entrar para ganhar em todos os campeonatos. E que o Bahia não vai poupar. Vai entrar com força máxima, tanto o Campeonato Baiano como a Copa do Nordeste. Aí eu quero saber de vocês, né, fica à vontade, vocês que quiserem falar primeiro, se realmente vale o risco de começar um Campeonato Baiano com todas as forças, ou se mesclar com potenciais atletas da base. O que é que vocês pensam sobre isso, do risco, né, de jogar um campeonato com qualidade do gramado tão ruim como o Campeonato Baiano? Bom, a gente tá olhando assim, o pessoal falou, poxa, como é que é? É bem perigoso você colocar um jogador que a gente gastou 18, 16 milhões para jogar em um campo desse. Mas também tem que pensar, não só jogadores que a gente contratou, né? Porque tem muitos jogadores jovens valiosos no nosso elenco, que se for também pensar nesse lado aí, o Matheus Bahia é valioso, Gabriel Xavier, o Borel não tá aqui, mas ele também é quer dizer, o André, né? O Borel. Ou seja, são jogadores que hoje já está sendo bem mais valorizado do que o ano passado. Só por o City estar já está administrando o Bahia, né? Já inconscientemente já acaba tendo essa valorização. Mas é uma competição que não tem tanto apoio financeiro, né? Você vê que não tem tanto apoio financeiro, tanto é que até pouco tempo não tinha, quiçá, uma premiação para o primeiro colocado. Hoje, salvo engano, é 180 mil, né? O valor para quem é campeão baiano. Mas, por ter inúmeros times, né? Inúmeros não, vários times do interior e time da capital, que não tem tantos recursos financeiros, isso é o normal que se acontece em estaduais, ainda mais aqui no Nordeste. Mas estão melhorando, né? Pelo menos os principais times, né? Tipo o Atlético, o Bahia de Feira, são times que também estão se estruturando cada vez mais, e os estádios, quando não tem campo sintético, é um gramado ok, mas não é um gramado igual a Fonte Nova, né? Mas é um gramado ok, mas tem que ter atenção também, né? E acredito que quando o Bahia for jogar em algum jogo interior desse aí da vida, deve ter mais atenção, né? No preparo do gramado pro jogo, né? Porque são tudo cadastrado num calendário, né? A gente já é marcado tudo, né? Simplesmente amanhã vamos jogar em tal lugar e a gente vai jogar. A gente já consegue ter um cronograma também, acredito eu que a federação deva estar dando mais atenção em relação a isso. Mas é um perigo que a gente tem, né? Botar jogador realmente valioso para jogar em um campo não tão bom, né? E assim, você falou de gramado, daqui a pouco o Marcelo falar a opinião dele também. Talvez o melhor gramado, talvez do interior, seja mesmo o sintético da Arena Cajueiro, né? Do Bahia de Feira, porque o Carneirão e Alagoinhas, horrível. Acho que o do Joia teve uma leve melhora, né? Nada assim acentuado, mas pelo que já foi antigamente, já teve uma certa, vamos dizer, evolução pequena, né? Não vou dizer assim uma grande evolução, que é muito exagero, mas hoje o melhor gramado do interior é o do Bahia de Feira. E também, como o Léo Lopes está falando aqui no chat, né, não é só o gramado, mas estrutura também. O Bahia de Feira, por ter essa situação, né, da faculdade, né, ter ali, né, o Jodilton, né, que é presidente do Bahia de Feira, né, e que tem a faculdade, então é toda uma questão de empresa mesmo. Instituição É um clube privada, empresa, né, instituição privada também, também é um clube empresa.
Você vê o Atlético de Alagoinhas que precisa também. Eu acho que é um caminho sem volta você transformar esses clubes, né, em empresa. O Atlético de Alagoinhas precisa ir. Acho que na verdade os clubes precisam ter empresas do interior cuidando, né? Sair dessa coisa de o time do interior receber recursos da prefeitura, né, para contratar. Acho que o recurso da prefeitura tem que cuidar dos problemas sociais de cada cidade. Eu não acho que tem que pegar recursos da cidade para transformar em futebol. Acho que os empresários locais podem ajudar, né, para fazer com que o time tenha pelo menos um nível de não só de contratação, mas também de estrutura. Qual é o clube hoje que você vê no interior que tem CT mesmo? Não é aquela coisa padrão, aquela coisa CT, lugar para treinar. Não tem, às vezes treina no próprio estádio mesmo, ou em um campo próximo. Não tem estrutura. Né? Não tem estrutura. Então, assim, na minha opinião, o Marcelo vai falar, né, a dele, mas é um risco muito grande de você perder um jogador de qualidade em um campeonato como esse. Acho que o Paiva, ele entende o discurso dele e acho que é valioso, né, você entrar no Campeonato Baiano para ganhar, a Copa do Nordeste para ganhar. Mas acho que no decorrer do campeonato, acho que ele vai mudar um pouquinho da ideia. Acho que é um palpite meu, que ele vai mudar de ideia quando ele deparar com o cenário dos jogos que o Bahia vai fazer no interior. Quando ele olhar assim, é isso que a gente vai jogar? É aqui que a gente vai jogar? É desse jeito? Aí ele vai começar a mudar. Acho que eu vejo dessa forma. Então, Marcelo, sua opinião é sobre Campeonato Baiano e time titular? Velho, hoje acho impossível para fazer. Até porque não tem jogador, você vai montar o elenco como? Não vou botar jogador de 18 milhões, de 15 milhões para jogar no campeonato baiano. Você não tem mais o sub-23 para ir. Né? Antes você tinha o sub-23 que poderia subir essa ausência. Hoje você não tem mais. O sub-20 não era como a São Paulo. E quando eles voltarem, certamente eles vão ser férias. Né? Então, não tem jogadores para você botar no Campeonato Baiano. É o famoso, se não tem tudo, vai tu mesmo. É eles, né? Era a galera que tá criticando, Bahia investe muito em sub-23 aí. Nós estamos no time do São Paulo. A CBF acabou com o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, então não vai ter mais. A galera que vai criticando, sub-23, sub-23, acabou, não tem mais sub-23 não. É profissional, time A e time A. E português, treinador português, ainda não gosta de poupar jogador. Você vê Jorge Jesus na época do Flamengo, era todo jogo o time principal. Os melhores que tiverem disponíveis de jogar, vão jogar, se tiver lesionado sai, mas todo mundo não joga. É típico do treinador europeu. Então, acabou essa morrência de poupar jogador, botar time inteiro, acabou. É o time principal, todo mundo não. Se lesionar, infelizmente, é no futebol, né? Mas e ainda tem outro porém, Marcelão, que vai ter outro tipo de atenção, né, no Campeonato Baiano por conta das vagas para ano que vem, né, na Copa do Brasil. O Baiano fica a cargo da federação três vagas, né? Fica 2 para a competição e 1 para a federação. Escolher quem é que vai. Mas isso só em saber que não vai mais se classificar pelo ranking, eu acredito que tanto o Bahia quanto o Vitória da Bahia, eles vão dar um pouco mais de atenção e com isso colocando até seus melhores em campos, mesmo em lugares distantes, porque assim como o LC falou, o técnico vai ver de fato de onde eles vão jogar, né? Para falar, meu Deus do céu, é aqui mesmo que a gente vai jogar para conseguir 3 pontos. Às vezes é uma rodada que a gente vai precisar de ponto, uma rodada de uma classificação, uma rodada para se estabilizar na liderança, quem sabe, do grupo. É algo que também tem que ter atenção, por mais que a gente jogue em estádios e em gramados que estão deixando a desejar, né? Essa é a questão, vai analisando, né? Jogo a jogo, talvez botar um time titular em feira, né, contra o Bahia de Feira lá na Arena Cajueira, aí lá em Alagoinhas já dá uma mesclada, que de repente pode jogar com o Atlético lá no dia que estiver chovendo, no meio de semana, e aí você tem outros, vai jogar em Conquista, como o próprio torcedor está falando, né, que o gramado tá, a má qualidade, né, não vai ter nem qualidade, má qualidade, né, do gramado do Lamanto Júnior, aí você não vai colocar, porque uma viagem de Salvador Conquista é longa, mesmo que, né, tem um aeroporto, né, de Conquista, mas é uma viagem desgastante, então tem vários fatores para serem analisados. Aí você pode, por exemplo, ter um jogo do Conquista, e aí você tem o jogo do Sport, vamos supor, Copa do Nordeste,
né, lá na ilha, ou contra o Ceará lá no Castelão, aí você vai pensar, quem que vai colocar? Melhor você colocar o time titular lá em Fortaleza do que você jogar com o time titular em Conquista, porque Jogar com o Sampaio Correia lá longe, né? Lá em São Luís. Imagine aí. Imagine aí. Aí você vai colocar o time titular em Conquista? Nunca. Nunca faria isso, velho. Nunca. Isso eu acho que. Será que tem avião de Vitória da Conquista pra São Luís? Pô, eu acho que não, velho. Eu não tenho. Vamos dizer, carta de voo, não, pra dizer aqui qual é o destino, mas eu tô por fora. Sinceramente, tô por fora. Mas deixa eu dar uma passada aqui no chat MG rapidinho, que a galera tá participando aqui em alta. Deixa eu ver aqui. Peraí. O Birajara aqui falando, boa noite. Na expectativa do Bahia amanhã, os campos do interior, como sempre, um pasto. Imagine o Bahia com jogadores caros para pisar em buracos. Complicado, né? Opinião do Birajara aqui. Deixa eu ver aqui o Job falando sobre o Xante Rodrigues. Já vou entrar nessa pauta aí, porque a galera tá doida aqui para saber. O José Carlos aqui Nascimento falando, o estádio Lamanto Júnior um absurdo, um verdadeiro pasto, não tem como jogar nesse campo, uma vergonha, como eu acabei de falar, né? Gramado tá, situação tá pior que boi, né? Vamos pro boi comer o gramado, porque pra cerveja jogar não dá certo não. Deixa o boi comer. Vinícius Santana, 130 mil reais de premiação, não paga nem a cota de energia do CT Varice Macedo, com certeza. Na verdade, a premiação em Campeonato Baiano é a coisa mais ridícula que existe. Mas assim, né, como o Marinho Júnior falou, né? Nada, né? Antes já não pagava nada mesmo, não. Já é evolução. 130 contos já é evolução pra quem não pagava nada. E nesses últimos anos aí que o Bahia, né, o Bahia Vitória foi campeão, time do interior, e essa grana aí deve ter ajudado bastante aí, pelo menos o elenco, né, nessa época de competição. Os caras jogavam pra ganhar nada. Nada, absolutamente nada.